colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis. Hoje nós vamos estudar a respeito da criação do homem. Nós vimos que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então, capítulo 2 de Gênesis, versículo 1. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Irmãos, nós vemos a partir do capítulo 2, nós vamos ter uma repetição, da criação do homem. Se você voltar comigo lá no capítulo 1, verso 25, lê para mim, irmã linda, por favor. Isso, então Deus acabou de criar, todos os astros, ele criou depois os animais aquáticos, e agora no verso 25 ele criou todos os animais terrestres. Bem, no versículo 26, nós temos um diálogo, da Trindade, fazendo aí a imagem e semelhança do homem. Então, lê para mim, Marisa, o versículo 26. Bendize Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo, e sobre todo o resto que se move sobre a terra. Muito bem, então veja só, no verso 25 nós temos o fim da criação de todas as coisas, e depois Deus, ele começa, ele faz um diálogo, entre as 3 pessoas aí da Trindade, e fala, vamos fazer agora o homem, a nossa imagem e semelhança. E por que ele vai fazer o homem? Para que o homem domine sobre a criação. Então, primeiro ele fez todas as coisas, tudo, o universo, todos os seres celestiais, mas quando ele termina de fazer todas as coisas no planeta Terra, todos os animais, árvores, tudo, ele precisa de alguém que domine sobre isso. E quem é que vai dominar? O ser humano. Por isso, o título da minha mensagem hoje é uma criação especial, porque a criação do homem foi diferente, Depois que tudo tinha sido criado, que Deus criou o homem. Olha só que coisa interessante, se você for comigo, lá no capítulo 2, versículo 5, lê para mim, irmão Moacir, capítulo 2, verso 5. Está vendo? E não havia homem para lavrar a terra. Então, Deus já tinha feito tudo, irmãos. Porque se você ler o verso 4, ele está dizendo assim, estas são as origens dos céus, da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, tudo já havia sido criado. E posteriormente, Deus vai criar o homem. Ainda não havia o homem. Quando nós lemos lá no capítulo 1, dá a impressão de que tudo foi acontecendo na sequência. Foi na sequência.
Mas Deus percebeu que havia de ser criado aquele que queria dominar sobre a sua criação. Ele domina dos céus toda a sua criação, céus e terra, mas aqui na terra ele dá o domínio para o homem. E então, quando nós voltamos lá no capítulo 1, versículo 27, lê para mim, irmã Nilda, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Muito bem, então, Deus, né, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, e no verso 27 ele diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher, ou macho e fêmea, os criou. Interessante, então, foi uma única criação, ou foram duas criações? Quando nós chegamos no capítulo 2, a narração da criação do homem, ela vem mais detalhada. Deus havia criado todas as coisas, Deus fala, vamos fazer o homem para dominar sobre a criação. E lá no verso 5 disse que depois que tinha todas as plantas e tudo mais, não havia o homem para lavrar. Apenas um vapor subia da terra e regava a face da terra. A partir do versículo 7, nós temos uma nova narrativa da criação do homem. Vamos lá, irmãos, ó. Verso 7, capítulo 2, versículo 7, tá bom? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quem foi criado aqui nesse momento aqui, irmãos? Como era o nome dele? Adão. Deus criou Adão do pó da terra, foi lá, pegou o barro, formou um boneco e soprou nas narinas dele e deu vida para ele. Poder, né? Uma coisa maravilhosa, né? E o ser humano, perfeito, sem pecado, tudo funcionava perfeitamente no corpo do ser humano, do homem, tá? E ele foi feito. Bem, Deus criou o homem, havia o planeta todo, irmãos. O que ele faz? Ele cria um jardim, o jardim do Éden, tá? Olha lá, ó, verso 8, lê para mim, irmã Linda, por favor. E plantou o Senhor Deus um jardim ao lado oriental, depois abriu o homem que tinha formado. Muito bem, então formou o homem, soprou nas suas narinas, deu vida para ele, e o que ele fez? Plantou um jardim no Éden, né? Não é o jardim do Éden, é o jardim no Éden. O Éden era uma região, Deus foi lá e criou um jardim naquela região, plantou o jardim, e o que ele faz? Coloca o homem lá. Para quê? Para que Deus colocou o homem lá? Vamos continuar aí, ó. Versículo 9, lê para mim, Marisa. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, temos a descrição do jardim do Éden aí, né? O jardim no Éden, tá? Ele faz brotar a árvore agradável à vista, bonita, mas também boa para a comida. O homem foi colocado lá, tinha que comer, certo? O que mais que ele faz? Ele coloca no meio do jardim a árvore da vida. Se nós formos lá no livro de Apocalipse, irmãos, a árvore da vida, ela produz o seu fruto, em cada mês um fruto, e ele serve como remédio. Mas o homem era um ser perfeito ainda, tá bom? Muito bem, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele continua a descrição do jardim. Lê para mim, irmã Nilda, verso 10. Saiu comigo do Éden para
Muito bem. Então, havia um rio que saía do Éden, não era do jardim, irmãos. Era do Éden, é porque é uma região. É como se fosse assim, nós estamos aqui na Baixada Fluminense, né? Mas dentro da Baixada Fluminense você tem Nova Iguaçu, você tem Nilópolis, você tem Queimados, você tem Mesquita, então você tem vários outros lugares. Havia o jardim, no Éden saía o rio e regava o jardim, né? E dividia em 4 rios. O nome do primeiro, verso 11, o nome do primeiro é Pisson. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há bedélio e a pedra de sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Olha só, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos a respeito desses rios e os seus nomes. E as regiões que eles vão. Irmãos, nesse momento que Deus plantou o jardim do Éden, não havia Assíria, não havia Cuxê, não havia Avilá. Todos esses nomes vão ser dados posteriormente. Porque não havia ninguém, só havia o Adão. O nome da cidade foi depois, com os descendentes. Tá bom? Mas quando o escritor aqui está escrevendo, né, Moisés, ele foi o escritor, né, ele é reconhecidamente o escritor, aí, né, o que escreveu, Deus revelou isso para ele e falou, olha, esses 4 rios, um se chamava tal, vai para tal lugar, outro para outro tal. Por quê, irmãos? Porque quando o povo de Israel lia isso daqui, eles entendiam. É como se falasse assim, vamos pensar no rio que banha a região aqui do Rio de Janeiro, muito famoso. Qual é o rio mais famoso que nós temos aqui na nossa região aqui, irmãos? Que é o que sustenta a nossa água aqui. Guandu, muito bem. O que mais? Tem algum outro rio? Tem a bacia do Paraíba, não é verdade? Que é o principal, né? Não é verdade? Mas para nós aqui na Baixada é o Guandu. Então quando fala do Guandu, né? Você já se localiza. Entendeu como é que é, irmãos? Tem alguma cidade chamada Guandu aqui? Não tem. Pois é, mas tem o rio Guandu, tá bom? Então esses nomes vão ser dados depois, tá bem? Muito bem. Faz a descrição do jardim. Agora olha só o que diz no versículo 15. Irmão Moacir, pode ler para mim? Verso 15. Então, espera aí. Deus criou o jardim, colocou o homem lá para quê? Dizem que é o primeiro jardineiro, né? Foi o primeiro jardineiro, cuidou do jardim. Adão foi o primeiro homem a ter a responsabilidade já. Irmãos, vamos prestar atenção no que as Escrituras estão dizendo para nós, irmãos. A Bíblia diz assim, que quando o homem pecou, o castigo do homem foi o seguinte: do suor do teu rosto comerás, trabalharás todos os dias, e do suor do seu rosto comerás. Mas só que aqui o homem não tinha pecado ainda. Ele já tinha trabalho? Já tinha trabalho. Né, já foi contratado aqui. O senhor pegou a carteira, ó, carimbou lá e falou, ó, jardineiro, vai cuidar e lavrar também, né? O que o lavrador faz? Ele planta, né? Ele cuida da terra, né? Ele vai lá, coloca um pouquinho de terra mais perto da árvore. Era isso, irmãos. Mas nessa época ainda não tinha nem mato, tá, irmãos? Não tinha ainda. Isso aí foi só depois do pecado. Mas o homem foi colocado para cuidar da terra. E não somente disso. Ele tem mais responsabilidade. Tá bom? Ele tem mais responsabilidade. Se você for comigo lá, no verso 20, aliás, desculpa, no verso 19,
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para que este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, Adão também teve que cuidar dos bichos, dar nome para os bichos. Percebe só? Antes mesmo do homem pecar, irmãos, o homem já trabalhava. O homem sempre vai ter uma atividade. Alguns vão falar assim, porque lá no céu nós não vamos fazer nada. Mentira! Deus trabalha até hoje, irmãos. E nós vamos servir ao Senhor. Agora, qual vai ser o trabalho? Aí eu não sei. Mas que a gente vai ter alguma atividade lá, a gente vai ter atividade. Os anjos trabalham, os seres celestiais têm suas obrigações. Eles louvam, eles estão, cuidando, dos santos na terra. O que nós vamos fazer no céu? A Bíblia não diz especificamente. Mas lá nós trabalharemos com prazer, com alegria, sem dor, sem tristeza, sem fome. Perfeito. Ok? Como Adão. Adão foi colocado no jardim do Éden, irmãos, para cuidar do jardim, para dar nome aos bichos, para cuidar dos bichos, mas não era algo pesado para ele. Isso se tornou depois do pecado. Por enquanto aqui, quem tanto está aqui no jardim? Só Adão. É interessante, irmãos, porque a ordem do Senhor com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada a Adão. Vamos lá no verso 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, Deus pega o homem, cria o jardim, um local especial, com árvores que podia alimentá-lo, bem regado pelo rio. Deus traz os animais ali para ele poder nomear, mas Deus também fala para ele: olha, você pode comer de todos os frutos, Adão, menos do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse aí você deixa de lado. A ordem foi dada. Qual seria a consequência se Adão comesse daquele fruto? Ele morreria. Essa é a consequência, tá bom? Muito bem. Depois, outro dia a gente vai estudar a respeito dessa questão, tá bom, irmão? Por enquanto a gente está pensando na criação do homem. Deus, lá no capítulo 1, dá uma descrição simples, dizendo que Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, homem e mulher, que a mulher também é semelhança do Senhor. Mas aqui no capítulo 2, o escritor aqui dá detalhes, tá? Verso 18, lê para mim, irmã linda, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei ele ajudador e homem para ele. Então, peraí. Deus olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Irmãos, até hoje em dia não é bom o homem estar só, tá? Não é bom o homem estar só. Homem solteiro, problema. Mas ele pode ficar só? Pode. A Bíblia só está dizendo que não é bom. Mas se ele quiser ficar só, ele pode ficar. A mulher aqui ainda não tinha sido formada. Tá bom? O problema foi a hora que Adão começou a colocar os nomes nos animais. Deus traz os animais para Adão e fala: Adão, nomeie esses animais. Verso 20. Lê para minha irmã Marisa, por favor. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e todos
Ou seja, irmãos, todos os animais que foram sendo nomeados por Adão, tinha o macho e a fêmea. Cada espécie tinha sempre o macho e a fêmea. E eles podiam frutificar e crescer. Adão não tinha. Mas espera aí. Quando nós vamos lá no capítulo 1, versículo 28, versículo 27 e 28, diz assim, ó: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, peraí. Quando Deus criou o homem, ele estava sozinho. Mas aqui, na hora dessa bênção aqui, já tinha que ter a Eva. Porque está dizendo crescer e multiplicar, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, aqui, irmãos, a gente percebe que é resumido. Agora, aqui no capítulo 2, não, a gente percebe que tem uma sequência de fatos que vão acontecendo. Deus faz o homem, Deus dá vida para o homem, Deus cria o jardim, coloca ele no jardim para ele cuidar do jardim, Deus chama os animais para Adão dar os nomes, e então ele percebe que todos os animais, cada um tem o macho e a fêmea. Então Deus fala: opa, não é bom que o homem esteja só. O homem não poderia frutificar e multiplicar sem a mulher, irmãos. Então, uma das funções da nossa esposa é frutificar e multiplicar, irmãos. Tá? Mas ela é também uma ajudadora. Versículo 21 do capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Muito bem, irmãos, vamos lá. Adão está lá dando nome para os bichos. Deu nome para todo mundo. Poxa, mas eu não tenho. Deus vai lá, coloca ele para dormir, e da costela do Adão forma a mulher. Ou seja, todos nós temos origem em Adão, irmãos. Todos nós temos origem em Adão. Homens e mulheres, todos nós viemos de um único homem, que foi criado por Deus, chamado Adão. Adão, irmãos, ele é figura de Cristo. Como assim, pastor? Porque todos nós nascemos de novo em Cristo, de um único homem. A Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo, e por um único homem vem a salvação. Por quem? Jesus. Tá? Jesus, ele vem da linhagem de Maria, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é filho de Deus. Tá? A partir de Cristo, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, passam por um novo nascimento. Agora com uma origem espiritual. Porque Deus é Espírito. E nós vamos ser seres espirituais perfeitos diante de Deus, nascidos por meio de Cristo, pela fé no Senhor Jesus. Então Adão, ele é o pai de toda a raça humana, e Cristo é o pai de todos os que foram salvos, de todos os filhos de Deus, porque em Cristo nos tornamos filhos de Deus, tá bom? Então
tem um significado. Todos nós fomos gerados a partir de Adão, inclusive a mulher. Então vamos voltar lá no capítulo 1. Capítulo 1, verso 26. Eu estou fazendo esse paralelo, irmãos, porque assim, é importante que a gente faça esse paralelo para que a gente possa entender a criação do homem. Foi diferente, o homem foi criado para dominar. Verso 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Temos uma função nesta criação: dominar. Nós fomos criados para dominar. Verso 27, e criou Deus o homem, Adão, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Um grande mistério, irmãos. Por quê? Porque quando nós fomos criados, foi criado o homem, e Deus tirou do homem a mulher, e a mulher gera filhos, mas todos vieram de Adão. Um grande mistério, o poder de Deus, irmãos, tá? Por isso, nós fomos uma criação especial. No capítulo 1, existe um resumo da criação do homem, mas no capítulo 2, a gente entende como foi feito isso. Deus formou o homem, adormeceu o homem, tirou dele a costela e formou a mulher, a varoa, tá? Outra coisa que é importante aqui também no capítulo 2, tá, irmãos? Adão, ele reconhece que Eva fazia parte do seu corpo. Verso 23, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Muito bem, Adão olha para Eva e fala assim: não, você agora é osso do meu osso. Só que tem uma coisa aqui que acontece, irmãos. No verso 24, ele diz assim, ó: portanto deixará o homem a seu pai, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, quando nós nos casamos, o homem e uma mulher, eles se tornam uma só carne. Um grande mistério, irmãos, né? E isso também diz respeito à união de Cristo com a sua igreja. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando eu olho para a criação do homem, eu vejo tudo saindo de Adão, homem e mulher. Quando eu olho para Cristo, todos os filhos de Deus são criados em Cristo, para aqueles que creem no Senhor Jesus. Muito bem. Depois a gente vê que o homem, Adão, e a mulher, Eva, vão se unir, vão formar uma só carne, uma carne. E depois eu olho lá no Novo Testamento, o mistério que estava oculto, nós temos Jesus se unindo à sua esposa, a igreja. Maravilhoso isso, irmãos. Maravilhoso. Então, outra coisa, né? Aquilo que Deus uniu, como é que Deus une o homem e a mulher? Quando um homem e uma mulher se juntam para se formar um casal, tá? Por isso, irmãos, né, que isso que a nossa sociedade tem proposto e aceitado, né, que é a união de pessoas, né, do mesmo sexo, irmão, diante das Escrituras, diante de Deus, isso é uma aberração, tá, irmãos? Porque quando um homem se junta com outro homem, não se forma uma só carne. Quando uma mulher se junta com uma mulher, também não se forma uma só carne. Isso só acontece quando um homem e uma mulher se juntam, formando uma só carne. Outra coisa, irmãos,
Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. A partir da união do homem e da mulher vai nascer filhos, descendentes, ou homem ou mulher. Juntou o homem e a mulher, vai nascer filhos. Irmãos, isso que está, acontecendo na nossa sociedade vai completamente contrário às Escrituras. Por quê? Porque um homem com outro homem não consegue fazer filhos, e uma mulher com uma outra mulher não pode também formar filhos, tá? Então, para nós que somos servos do Senhor, tementes a Deus e queremos cumprir a sua palavra, irmãos, essas coisas não servem, tá? Existe um motivo, para que a sociedade possa aceitar essas coisas? Existe, mas estão fora do plano de Deus, tá bom? Outra coisa, irmão, para a gente encerrar, versículo 25: e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então aqui mostra, um momento de inocência entre Adão e Eva. Mas quando os portugueses chegaram, aqui no Brasil, os indígenas também ficavam nus e não tinham vergonha um do outro, tá, irmãos? Então, um homem e uma mulher que são casados, eles também não têm vergonha um do outro, entendeu? Pelo menos não deveria ter, tá? Mas aqui mostra o estado de inocência de Adão e Eva, tá bom? Irmãos, destaque: depois que Deus criou todas as coisas aqui na terra, Ele formou o homem para dominar sobre a criação. Por isso que o homem domina sobre toda a criação, inclusive sobre a natureza. Bom, o homem vai lá, mistura uma árvore com a outra e cria outra marca de um fruto. O homem vai lá, mexe lá no genes lá e consegue formar uma planta mais resistente a uma praga. O homem vai lá, desvia o curso de um rio e forma uma represa para poder utilizar numa hidrelétrica. O homem vai lá e arranca um morro, aqui no centro do Rio tinha dois morros que foram tirados e jogados lá onde o aterro do Flamengo. Não é isso? Pois é. Então veja só como o homem domina. O homem vai lá e domina o cavalo para poder andar nele, mas ele domina também um elefante, o camelo. O homem, ele foi dado o domínio sobre a criação, irmãos. O homem, ele foi criado de forma diferente dos demais animais, tá? Todos foram formados do pó da terra, mas nós fomos colocados aqui neste planeta para dominar este planeta e toda a criação, tá bom? Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos ter isso em mente, que o homem é uma criação especial do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos por esse momento em que estávamos aqui estudando algo tão maravilhoso, tão importante, ó Pai, saber que o ser humano, o homem, que foi feito à imagem e semelhança do Senhor, foi criado para que possa dominar sobre toda a criação neste planeta, ó Pai. E assim tem sido feito. Mesmo com a queda do pecado, o homem continuou sujeitando a terra. E por isso, estamos até hoje, dominando sobre todas as coisas, ó Pai. E nós te louvamos por isso, te agradecemos. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração sábio, uma mente sábia, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor fez, ó Pai. E que possamos temer ao Senhor diante da sua criação, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Oderre.